O suprimento anual de arroz no Brasil, segundo a Conab, alcança em média 15 milhões de toneladas do produto em casca, para atender ao consumo de 12,14 milhões de toneladas. O país integra o Mercado Comum do Sul, o chamado Mercosul, com Argentina, Paraguai e também Uruguai. Esse bloco econômico tem um suprimento médio anual superior a 20 milhões de toneladas de arroz, base em casca, dos quais 7 milhões de toneladas são destinados à exportação para terceiros países ou intrabloco. Esse volume disponível representa 18% do total a ser movimentado pelo comércio internacional. Da safra brasileira, cerca de 75%, ou seja, 9 milhões de toneladas são colhidos no sul do país, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em 1,25 milhão de hectares sob clima subtropical. O sistema de cultivo é irrigado e o rendimento médio é de 7,5 mil quilos por hectare de grão longo fino. O cereal para exportação origina-se todos nesta região e o restante da safra nacional cultivados nas demais regiões e direcionado ao consumo interno. Quase 40 mil produtores cultivam perto de 2,4 milhões de hectares por ano em 500 municípios. Só a região sul concentra 25 mil risicultores em mais de 200 municípios. Aqui em Mococa, a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento não para de trabalhar na pesquisa do arroz para colocar uma semente diferenciada de alta tecnologia para os produtores rurais do estado de São Paulo e também do Brasil. O experimento tem como função oferecer uma variedade de arroz agulhinha diferenciada para os produtores rurais e principalmente para o consumidor. Nós estamos instalando um campo para a produção de sementes, uma variedade do Instituto Agronômico, que ela foi desenvolvida dentro do programa de melhoramento de cultivares e no caso é uma variedade recomendada para plantio de sequeiro ou sequeiro favorecido, aquele que é a condição que pode ser debaixo de um pivô, onde vai haver suplementação de água na fase mais crítica da lavoura. Então esse é um resultado que está disponibilizado ao produtor, uma variedade que atende às características de mercado, o grão tipo agulha, e a dona de casa tem a preferência por esse tipo de grão. Esse grão aí, ele dá depois de cozido ele fica bem solto, é um arroz que cozinha bem até quando novo, porque todo mundo sabe dessa característica dos cultivares que antigamente, que quando se pega um arroz novo e beneficia e vai cozinhar, ele empapa, costuma empapar. E esse tem essa característica de dar um arroz aí bem soltinho, que é o que é a preferência do consumidor, de modo geral. Depois que a semente foi jogada na terra, entra em cena o rolo compressor. O rolo nosso é um rolo adaptado, mas existe um rolo com a mesma característica comercial e nós estamos lançando mão desse equipamento porque o arroz tem uma característica que aquilo que está se plantando lá, botanicamente, não é uma semente. Aquilo lá é o fruto do arroz, que ele tem casca. Então a semente é o endosperma que está com o embrião dentro da casca. E o arroz tem essa característica, se ele não for bem compactado, o solo sobre a semente, e fica ar em volta, então um processo de germinação dele é muito lento, porque ele não tem contato com o solo e a casca impede a absorção rápida de água. Então pode vir a ocorrer muitas falhas na germinação. O rolo, ele está cobrindo, na verdade, uma deficiência que a máquina tem, que ela não faz uma boa compactação e o rolo está sendo passado após a distribuição da semente pela máquina, de forma que promova essa compactação, uma boa aderência com o solo. Não é uma compactação excessiva, senão também traria impedimento, mas aquilo lá tem um peso adequado, de forma que ele expulse o ar que está no entorno da semente. A área de plantio é de várzea e um dreno, ou seja, um riacho, vai ajudar a terra a ficar com boa umidade. Água por aqui para as sementes não vai faltar durante o processo de nascimento e crescimento do arroz. O dreno central que nós temos na várzea é um dreno para coleta do excedente de água. Porque esse excedente de água nessa fase de implantação da cultura, ele pode promover uma falta de oxigênio no entorno da semente, então a germinação não vai ocorrer. Nessa fase, a germinação tem que ocorrer em ambiente de solo drenado.
Agora, depois de o arroz já nascido e com certo desenvolvimento, o arroz é extremamente tolerante à zona úmida de água. E até ele agradece, ele vai ser mais potencializado sua produtividade. Então, aquilo ali é uma região para manejo também da água, como oferta ao suprimento hídrico para a lavoura de arroz. O especialista em alimentação explicou ainda que o trabalho de pesquisa tem uma função muito importante, porque não deixa faltar arroz no mercado e ainda proporciona cada vez mais um preço menor na cesta básica de alimentos. Sem dúvida, o arroz é um alimento básico da população. O brasileiro gosta de consumir um arroz com essas características, arroz tipo agulhinha, solto e bastante saboroso. Então é importante esse trabalho nosso que vem suprir essa demanda que a sociedade brasileira tem como norma, como já culturalmente vem de longa data. E se você observar bem o arroz no supermercado, praticamente não há elevação de preço, porque a produção de arroz que o Brasil está conseguindo, ela está sendo suficiente para a oferta do produto. Então você vê que isso garante estabilidade, a cesta básica ela se mantém num preço relativamente baixo, então proporciona ao brasileiro poder comer um alimento barato e muito nutritivo, porque o arroz ele complementa juntamente com o feijão um bom balanço energético e de proteína que o brasileiro faz uso disso na sua alimentação diária.